Boa tarde, povo de Deus. Estou aqui passando para deixar uma palavra, para a nossa reflexão, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Hoje veio martelando essa palavra na minha mente, sobre uma mulher chamada Raabe. Vocês vão encontrar a história dela no livro de Josué. Raabe, ela é uma mulher que ela vivia, da prostituição, na verdade, Ela vendia ali seu corpo em troca, do sustento da sua casa. Ela tinha ali mãe, pai, irmãos, e enfim. Porém, ela morava em Jericó. Todos sabem que Jericó era uma cidade que era totalmente com uma muralha em volta, E seu rei era um rei idólatra. Então, Josué ele manda 2 espias ir até Jericó para analisar o local, verificar como que era, as pessoas, enfim, trazer todas as informações necessárias para Josué. E aí, o que acontece? Esses espias, eles encontram a casa de Raabe, porque a casa dela ficava bem de frente já para o muro que dividia a cidade, Então, ela vai e esconde eles na sua casa. E quando eles se despedem dela, toda a cidade já estava com medo, do ataque dos hebreus, porque já tinham escutado falar como os hebreus, tinham atravessado o Mar Vermelho, eles estavam já com medo do povo numeroso que era o povo hebreu. Só que essa mulher, ela cedeu sua casa para esconder os espias, e em contrapartida, esses espias prometem a ela, que também teria benevolência com a sua casa, Assim como ela teve com eles e não os entregou, assim eles também usariam de benevolência para ele e sua família. E o que é que eu quero trazer aqui, A importância de prepararmos o lugar do nosso milagre. O que é isso? A gente ora, A gente pede a Deus, a gente faz campanha, enfim. Só que a oração, ela nada mais é do que orar mais ação. Inclusive, a própria palavra do Senhor vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, você pode até orar, mas também tem a parte que nos convém fazer, que é a atitude a tomar, a decisão a tomar, a parte que nos cabe, Porque a gente ora, quem vai fazer, quem vai cuidar daquilo que a gente colocou nas mãos de Deus é o próprio Deus, mas também tem a parte que nos cabe. Então, o que acontece? Raabe, ela ajudou esse homem, e ela foi sábia, ela foi inteligente, ela foi rápida, e ela rapidamente, ao despedir-se deles, ela já dá ali uma estratégia de como eles deveriam fazer para fugir e não ser pegos. Só que em contrapartida ela faz o que ela diz: não, olha, me ajudem e também, eu ajudei vocês, me ajudem também, porque eu e minha família não queremos morrer aqui, nós também queremos ser salvos, façam alguma coisa aí por nós. E eles, então, colocam diante de Deus, e por conta do que ela fez em ajudar esses 2 homens de Deus, o próprio Deus, ele coloca ali no coração deles, de ajudar ela também. Só que ele vai pedir um sinal, para ela, para que quando toda Jericó estivesse sendo destruída, para ela colocar um fio de escarlate pela janela e não sair de dentro de casa. Ou seja, ele deu aqui um norte, ele deu uma orientação para ela. E ela seguiu a orientação, por isso que ela e sua família não morreu. Falando de Raabe, Raabe era uma mulher da vida, uma mulher que tinha família, mas ela vivia da prostituição para sustento. Então era alguém que ninguém dava nada, era alguém que ninguém queria perto, era alguém que estava fora ali, fora do que fazia, ela estava fora do que Deus ali tinha instituído para o povo de Israel, porque ela era uma estrangeira, E a gente sabe que Deus ele veio para o povo de Israel rejeitou a Deus, Só que Raabe, ela ouviu falar do poder de Deus, ela ouviu falar de tudo que aconteceu com Moisés, então ela tinha já ali dentro dela um conhecimento prévio desse poder de Deus. E ela queria a salvação. Ela não queria ficar naquela... Ela estava vivendo da prostituição, mas ela não estava conformada com aquilo. Ela queria uma vida diferente, Porque muitas vezes vamos estar vivendo situações que a gente não quer. E nós não devemos nos conformar, porque a própria palavra do Senhor diz: não vos conformeis com este mundo,
né? Mas sede transformados pela mudança, renovação da nossa mente, enfim. Vamos aqui voltar para o lugar do milagre. Eu vou ler aqui um texto, Josué capítulo 2, só para vocês, só para ficar na memória de vocês o que foi que aconteceu quando os espias estavam para ir embora. Eu vou ler o capítulo 2 de Josué, a partir do verso 15, né? Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os seus perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata na janela. Aqui o que é que os espias fizeram um acordo com ela. Deram uma orientação para ela, deram um norte para ela. Olha, quando a gente vier para destruir Jericó, que era a missão, né? A missão deles era essa, voltar para destruir Jericó, porque Deus já havia prometido que ia entregar Jericó na mão do povo de Deus, né? Então, eles disseram isso para ela: quando nós viemos, quando você vê toda a guerra acontecer, não é para sair de casa, é para ficar dentro de casa. Essa foi a orientação. E coloque um fio de escarlate na janela, e nós saberemos que você está lá. E nós vamos salvar ali a tua casa, a tua família, né? Vamos resgatar. Imagina essa mulher no dia da destruição de Jericó. A gente sabe bem que Jericó, os muros de Jericó, elas caíram depois que o povo de Deus deu 7 voltas naquele lugar, e aí os muros caíram. Depois que os muros caíram, é que o povo de Deus invade aquele lugar, e aí começa a guerra, né? Queima tudo, destrói tudo, enfim, para tomar o lugar por herança, né? Que aquele lugar já era herança do povo de Deus. Imagina essa mulher com sua mãe, seu pai, família, irmãs dentro de casa, vendo aquela guerra toda em volta da sua casa. O desespero bate à porta, dá vontade de correr, dá vontade de fugir. E a ordem daquele homem de Deus era o quê? Fique dentro de casa. Imagina ela ver, às vezes até a casa do vizinho dela, da direita, da esquerda, sucumbir, pegar fogo, porque não ficou nada de pé em Jericó, a não ser a casa de Raabe. Foi a única casa que ficou de pé, foi a casa de Raabe. Porque ela foi salva, ela foi liberta, mas ela foi obediente. Pense bem, uma mulher que ela não conhecia a palavra de Deus, não vivia os mandamentos de Deus, pelo contrário. Ela estava ali, era alguém que era assim, desprezado na sociedade, digamos assim. Mas ela foi obediente, ela ouviu a voz daquele homem de Deus. Ela percebeu que havia nele uma autoridade, ela sentiu que havia algo diferente. Ela, só de ouvir falar de Deus, ela já teve medo no seu coração, teve temor no seu coração, e ela obedeceu. E por isso a casa dela foi salva. Se ela fosse na janela, talvez, olhar o que estava acontecendo, ela podia morrer. Mas ela fez o quê? Entrou dentro de casa, se trancou, imagino eu, e obedeceu o que o homem de Deus falou. E colocou um fio de escarlate, né? Um fio vermelho, um cordão vermelho na sua janela. Então eu quero dizer o seguinte: essa mulher, ela foi inteligente. Ela preparou o ambiente do seu milagre. Como? Ali, com certeza ela deve ter chamado sua família, contado o que aconteceu e dito: não se desespere, fiquem todos dentro de casa. Aí imagina que sempre tem alguém na nossa casa que tem um pensamento diferente. De repente alguém quis abrir a porta, de repente alguém quis se desesperar, e ela teve que
segurar a peteca ali. Ela teve que ser firme, ela teve que acalmar todo mundo, imagino eu, porque no meio de um desastre você não fica. Né? Manter a calma é muito difícil no meio de uma situação dessa. E ela fez o quê? Ela preparou o ambiente do milagre dela. E o milagre dela aconteceu. Porque Deus, né, recebeu a sua oferta de amor, né, lá no céu e trouxe ela para dentro da promessa de Deus, porque depois ela vai morar com o povo hebreu. Deus permite que ela fique lá, porque os estrangeiros não tinham esse direito, né, de morar com. Era algo que Deus tinha instituído, né? Que não houvesse a miscigenação, né, dos povos ali, daquelas tribos de Israel, enfim. E ela era uma estrangeira, né? Uma estrangeira, e os estrangeiros adoravam outros deuses, mas ela quis conhecer esse Deus maravilhoso. Ela saiu da sua zona de conforto, ela saiu do seu comodismo, ela saiu daquela vida pecaminosa e ela quis conhecer a Deus. Né? Ela quis salvação, ela quis libertação, ela quis. Ela obedeceu e ela ainda preparou o ambiente do milagre. Ela preparou toda a sua família para receber esse milagre. Então houve toda uma preparação vindo de uma mulher que não tinha uma vida com Deus. E por que eu estou frisando isso? Porque muitas das vezes nós que conhecemos a Deus, conhecemos sua palavra, temos uma vida com Deus, muitas das vezes deixamos de receber aquilo que Deus tem para nos entregar, porque não preparamos o lugar do milagre. Né? O que é isso, irmã? A gente quer as coisas da parte de Deus, mas a gente não faz a nossa parte. Vou dar um outro exemplo aqui, além da história de Raabe. Lembra de Lázaro? Lembra de Marta e Maria? Quando Lázaro estava morto, lá no sepulcro, e Jesus chega, né? Para Marta e Maria, Jesus chegou tarde. Já tinha 4 dias, cheirava mal, né? Não tinha mais jeito, estava morto. Jesus chega, aí Jesus fala assim: onde o puseram? Eita, Jesus. Jesus sabia onde o puseram. Mas Jesus, ele quer ouvir o que a gente tem para dizer, né? Então Jesus perguntou: onde o puseram? Aí mostram para ele o sepulcro. Aí ele falou o quê? Removam a pedra. Jesus, ele podia, com a mão dele poderosa, né? Colocar a mão dele, até o dedinho dele lá e a pedra remover. Mas Jesus pediu que as pessoas removessem a pedra. Ou seja, remover a pedra é trabalho nosso. Chamar para fora é trabalho dele. Quando a pedra é removida, Jesus fala o quê? Agora Lázaro vem para fora. O milagre é com Jesus. Mas o remover a pedra é com a gente. Preparar o ambiente do milagre é com a gente. É conosco. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Deus, ele é um Deus maravilhoso de providência. Ele enviou seu Filho Jesus para guerrear as nossas causas, lutar as nossas lutas, entrar com providência, abençoar, cuidar, proteger, fazer justiça também. Ele enviou seu Filho Jesus para que todo mal, né, fosse para desfazer as obras de Satanás. Ele enviou seu Filho Jesus para a gente ter vida, para a gente ter a oportunidade de viver novamente, né, para que nossos pecados fossem perdoados, enfim. Todas as coisas que a gente vai fazer, a gente coloca nas mãos do nosso Senhor, né? Ou Jesus, toma isso aqui, ou Jesus, faz isso aqui, ou Jesus, isso aqui. Mas a parte que nos cabe ainda pertence a nós. Jesus não vai fazer a minha e a tua parte. Jesus vai fazer a parte dele, a parte do milagre é dele. A parte do levanta e anda é dele. Toma teu leito, vai para tua casa, é dele. Seja curado do teu mal, é dele. Sai para fora, Lázaro, é dele. Mas a parte do remover a cama, remover a pedra, tomar o leito, carregar nas costas, é nossa. A gente vai orar? Vai orar. Mas a gente precisa preparar o ambiente para o nosso milagre. E o que é que a gente está fazendo para o nosso milagre chegar? Eu não sei o que você pediu a Deus, eu não sei o que você está esperando da parte do Senhor. Mas nessa tarde, para pensar, para refletir. Você precisa preparar o ambiente do seu milagre, tornar o ambiente profético. Você está em oração, coloca um louvor.
né? Chama todo mundo, pega o óleozinho lá, unge. Prepara o ambiente do milagre. Prepara o teu ambiente, tua casa, teu lar, tua casa espiritual também para receber o milagre. Para que quando o milagre chegar, tu saiba como cuidar, administrar dele. E às vezes o milagre pode até chegar e você tá dispersa, perdeu de vista. Ah, Deus, o Senhor não faz. Ah, Deus, o Senhor não chega. Ah, Deus. Não, o Senhor faz a parte dele. Quem não faz a parte aqui na história somos nós. Essa mulher, Raabe, ela entrou para a promessa de Deus para o povo hebreu. Por quê? Porque ela obedeceu sem nem andar com Deus. E ela recebeu ali a herança também da parte de Deus. Ela pôde andar com o povo de Deus, morar com o povo de Deus, depois se converter, enfim, ela vai ter uma vida com Deus, depois que ela conhece esses homens, depois que ela obedece. Então não foi sobre o pecado dela, é sobre o que tinha dentro do coração dela. Ela entendeu que ela tinha que fazer a parte dela e ela foi esperta. Porque ela garantiu a família dela viva, porque não ficou pedra sobre pedra naquele lugar. Então que a gente pare nessa tarde e pense, será que eu estou preparando o ambiente do meu milagre? Será que eu estou preparando? Se eu quero um emprego, se eu quero uma porta, eu quero uma porta aberta, eu faço o quê? Eu coloco o currículo, eu me arrumo, eu vou bonita para entrevista, eu vou trabalhar minha postura, minha forma de falar, eu estou preparando um ambiente de milagre. Se eu quero fazer uma faculdade, eu tenho que fazer o vestibular, eu tenho que estudar. Se eu quero passar no concurso, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer a minha parte. Deus, ele pode fazer teu nome sair lá no destaque, mas a parte que te cabe, você tem que fazer. Se eu quero que a minha casa sirva ao Senhor, eu tenho que fazer a minha parte, orar por eles, apresentar eles a Deus e me comportar como alguém que o Senhor me chamou. Porque o primeiro ministério que a gente tem é a nossa casa. Então, eu tenho que preparar a minha casa para ser um ambiente de milagre. Eu tenho que preparar o meu lar para ser um ambiente de milagre. Eu tenho que ter um comportamento à altura para receber o meu milagre. Porque se eu não tiver com o comportamento que Deus tem, à altura para receber o milagre que eu quero, não vai chegar. Porque Deus, ele não dá navalha na mão de criança. Então, igreja, vamos preparar o ambiente do nosso milagre. Eu creio que Deus tem um monte de coisa para fazer nas nossas vidas. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Essa Deus não vai fazer. Amém, igreja? Deus abençoe vocês. Leiam depois o livro todo, que é muito bom. Conheçam a fundo, porque a palavra é ela quem vai ajudar você a vencer as lutas, tribulações. É ela, é por meio dela, por meio da palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém?